ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa. Aquela tradicional quinta-feira, 14 de setembro, 9h15 da noite. Mudamos aí a nossa hora de gravação, porque eu agora termino mais cedo as minhas aulas, então isso nos possibilita... Ganhamos aí uma hora, né, de mais ou menos, uma hora e meia, mais ou menos, de avanço para a gente gravar o podcast, que é muito bom, que a gente não termina mais as nossas gravações à meia-noite. Então, quinta-feira, 14 de setembro, véspera do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, falaremos disso para o final. João, não vou perguntar para você como está o clima e não, a gente sempre comenta, mas enfim, não vou perguntar não, só para deixar confuso o nosso camarada Rafael Stern, que um dia me disse que acompanha o tempo de Israel pelo nosso podcast. Então ele vai ficar confuso essa semana. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos das questões da política interna esta semana. Bom, gente, primeiro bloco, vamos tratar da política interna, mas não vamos tratar do golpe judicial, porque isso será o nosso próximo bloco. Mas vamos falar nesse bloco ainda da Shikma Bressler, é isso aí, Shikma Bressler, para o nosso ouvinte que não conhece, é uma das principais lideranças aí do levante popular, né, contra o golpe do judicial que o Netanyahu e o seu governo estão levando à frente. Ela é o maior expoente, um dos maiores expoentes aí de toda a organização dessas manifestações e tudo mais, está sempre sendo perseguida, já foi presa de inúmeras vezes, né, sem nenhuma causa, enfim, aquela coisa toda. E essa semana ela deu uma declaração, enfim, foi infantil, mas acabou falando, chamando, associando aí, né, a extrema-direita sionista ao nazismo, o que gerou uma série de reclamações cínicas, né, por parte dos fascistas da extrema-direita, inclusive do Netanyahu, né, João? Que saiu aí criticando a Shikma Bressler, falando que ela está incitando a violência, justamente ele, que na época em que o Rabin foi assassinado, ele não teve nenhum problema em fazer discurso numa manifestação em que pessoas seguravam vários cartazes do Rabin com fardamento, né, da SS nazista. O que o crápula do Netanyahu achou desse depoimento da Shikma Bressler, cara? Olha, cara, sinceramente, o Netanyahu, ele me impressiona a disfarçatez dos comentários públicos dele, porque, enfim, qualquer comentáriozinho que compara ele a um ditador, ele fala, olha só, estão incitando a morte minha e da minha família. É um negócio que é tão ridículo, tipo, o cara se fazer de vítima nesse sentido. Quando ele foi um incitador desses que, enfim, não exatamente a morte, mas ele foi cúmplice, né, basicamente, porque estava ali, não fez nada e não se retirou. Quando pediam a morte do Rabin, e com essas palavras, levaram até caixão do Rabin para a manifestação, e ele discursou lá energicamente contra o governo, enfim. Então, é ridículo, né? Eu prefiro nem comentar a reação do Netanyahu, mas gerou uma turbulência sinistra esse comentário da Shikma Bressler, que comparou a extrema-direita do governo com os nazistas, né? Enfim, particularmente, eu acho uma comparação um pouco baixa essa com nazistas, né? Tipo, enfim, não me parece adequada e é um pouco apelativa, por um lado. Existe o Amos Oz, em 2014, 2015, ele chamou o Noar Agvaot, né, que é a Juventude das Colinas, e o pessoal do Tag Mehir, enfim, que eram ações feitas por eles, de pichação de mesquita, mijar nos sapatos de palestinos que tinham ido rezar, e até ações violentas, né? Ele comparou o pessoal do Tag Mehir com... Ele chamou, não comparou, na verdade chamou essas pessoas de neonazistas israelenses. E ali eu achei a comparação acertada, porque neonazista, as ações desses grupos são muito parecidas com as dos neonazistas e são movidas por teorias praticamente raciais, né? De supremacia. Então, coube bem aí essa comparação. Agora, comparar os ministros do governo com nazistas, enfim, eu acho... Não é proibido, não é banalização do Holocausto, nem nada disso, mas eu acho pobre a comparação. Hein? Agora, só para ver o rebuliço que isso causa, eu já achei interessante. Né? E eu vou dizer o seguinte, todo mundo, ela teve que pedir desculpa, né? Ela falou isso no fórum interno dos manifestantes, enfim, o vídeo viralizou e ela teve que pedir desculpas. E ela se desculpou, ela decidiu, né? Ela podia não ter pedido desculpas, mas acho que ela viu que isso ia ser ruim para as manifestações contra a reforma, porque o nazismo não estava muito forte aqui em Israel, exceto quando você usa ele para se referir ao Irã, né? Aí não é tabu nenhum, mas enfim.
Agora, o que ela falou que eu achei errado é que ela disse o seguinte: a gente. Ela, na verdade, a frase dela foi a seguinte: a gente não vai conversar com eles porque a gente não conversa com nazistas. Foi uma coisa do tipo, né? E eu acho isso errado. A gente tem que conversar com eles, até se eles forem nazistas, né? Inclusive, o movimento sionista, tanto a ala da esquerda quanto a ala da direita, negociou com os nazistas, né? No caso, a ala da esquerda para liberar os judeus da Alemanha para a Palestina, né? Antes da criação do Estado de Israel. Eu acho que é uma, enfim, você tem que dialogar até com o teu inimigo, né? Você precisa às vezes buscar acordos pragmáticos e então essa não é a razão pela qual você não deve dialogar com o governo, né? Você não deve dialogar com o governo se você acha que eles não vão cumprir o acordo que você está fazendo com eles. Aí essa é a razão pela qual eu acho que essas conversações atuais elas não servem para nada, mas dialogar por dialogar, a frase não devemos dialogar, não, você tem que dialogar com todo mundo, tem que dialogar com o Hamas, tem que dialogar com o governo, você precisa fazer acordos, né? Você precisa, até porque através do diálogo, das conversações, é que você se aproxima de alguma maneira e pode chegar, em alguns casos, a um meio termo pragmático, né? Eu não estou dizendo que então a solução para o mundo é que todo mundo conversa, chega ao meio termo em todas as ideias, não estou falando isso. Tem ideias melhores, ideias piores, ideias legítimas, ideias ilegítimas. Mas eu estou dizendo que as negociações elas são parte do jogo. E nesse ponto eu não tô de acordo com ela. Mas, enfim, ela disse isso, desceram o pau nela. E aí a gente teve manifestações no sábado e teve um vídeo que rolou aí, né, viralizou. Eu, inclusive, postei no meu Twitter, de um manifestante que passa atropelando, um motorista que passa atropelando os manifestantes, né? E aí o carro para, ele não tinha como seguir, ele pisa no acelerador ali do nada, o carro está parado, de repente dá um arranque, atropela 4, 5 manifestantes, ninguém feriu grave, porque o carro, enfim, de parado para ir até, sei lá, 40, 50 km por hora, não foi suficiente para ferir alguém. Nem sei se chegou a tanta velocidade tão alta, mas enfim, foi uma ação bizarra, né? O motorista disse que foi sem querer, ele foi levado para a polícia e foi liberado. E aí você não viu nenhum comentário de vários desses políticos da direita que detonaram a Shikma Bressler por isso, sobre o caso, sobre o motorista, mas o Netanyahu comentou: eu condeno essa ação do motorista que atropelou as pessoas. Eu condeno como se fosse, tipo, eu condeno as palavras foi um atropelamento. Se fosse um árabe que fizesse isso, ia ser chamado de atentado pigu drissá, que é o termo em hebraico, que é atentado por atropelamento. Negócio tosco demais. Mas a polícia liberou o cara, acreditou na versão de que ele fez sem querer. Eu não sei como é que o sujeito coloca o carro enfim, a maioria dos carros aqui já são automáticos, né? Então, coloca o carro na posição para dirigir, e aí tira o pé do freio e pisa no acelerador sem querer. Né? Bem naquela hora, e de repente o sujeito está de kipá na cabeça, e uma investigaçãozinha básica já descobriu que o cara é de direita, né? Enfim, a kipá na cabeça, óbvio que não significa enfim, não significa necessariamente alguma coisa, mas te dá grandes chances de significar alguma coisa, pelo menos de que lado ele está, uma kipá de crochê na cabeça, né? Enfim, que é o que usam os sionistas religiosos. E aí o cara ainda é de direita e atropela as pessoas e de repente você acredita na inocência desse sujeito? Eu acho que a polícia acreditou e liberou. Mas a mesma polícia acreditou nessa inocência, distribuiu multas de 1.000 shekel, que é mais ou menos $300, $290, para os manifestantes que bloquearam a Ayalon, a estrada aqui interna de Tel Aviv. Então, o mais grave é você fazer uma manifestação e bloquear a rua, atropelar, não tem problema. Né? Você pode, enfim, eu não sei porque os manifestantes me disseram que bloquearam a rua sem querer. Eu não sabia, eu não percebi que eu estava entrando aqui na Ayalon. Né? Eu queria saber se essa desculpa ia rolar, né? O esquerdista não pode entrar na rua, mas o direitista pode atropelar. E não vou nem falar do árabe, né? Que se atropelar, se não tomar um tiro, vai preso no presídio de segurança máxima. Às vezes pode demorar 2 anos até ver um juiz, especialmente se ele for palestino. Enfim. Então, né, sempre tem essa comparação com o nazismo aqui em Israel, né? É uma comoção total, né? Tipo, a comoção, primeiro, é que o Netanyahu realmente, né? Assim, dá aquele enjoo, né? Você ouvi-lo falar e vir com esse cinismo, essa disfarçatez total. O cara que incita a violência contra qualquer opositor, né? A gente, enfim, desde comenta isso várias vezes, né? Ser do campo da esquerda aqui em Israel é criminalizado, né? A esquerda aqui é criminalizada. Ela passou por um processo tão grande de deslegitimação ao longo da história e hoje ela é criminalizada. E é por isso que qualquer pessoa que se opõe ao Netanyahu, qualquer partido político que se opõe ao Netanyahu, a sua coalizão o tempo todo tenta
chamá-lo de esquerda, né? Por isso falar o Benny Gantz é a esquerda, o Guidon Saar, né, que era um ex-membro do Likud, é a esquerda, o Yair Lapid, que já fez governo com Netanyahu, igual o Gantz e o Lieberman, são todos esquerda, porque eles são oposição ao Netanyahu, né? Ou seja, a tentativa é você realmente criminalizar isso o tempo todo, a esquerda. Enfim, é tudo muito claro para a gente, né? Inclusive essa própria ação da polícia, né, de você pegar manifestantes liberais, né, que estão aí se manifestando contra o golpe do judiciário, e tratá-los, né, dá-los multa e eles serem vistos de uma forma criminalizada frente ao Estado, e manifestantes que atropelam, né, outras pessoas simplesmente são liberadas. Isso também me remete à forma como essas diferenças políticas eram tratadas na Alemanha há 100 anos atrás. Então, assim, semelhanças não faltam, né? Não quer dizer, enfim, qualquer governo ditatorial acaba tendo a mesma política, né? O mesmo tipo de tratamento. Então, a gente tem que baixar um pouco a bolinha aí, porque, enfim, tá difícil, tá difícil. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar aí sobre o Ben-Gvir. É isso aí, falamos na semana passada que o Ben-Gvir tinha decidido, né? Decidido que ele ia mudar a forma, né, como os presos, os chamados presos de segurança, né, são pessoas que estão presas por terem cometido crimes de segurança contra o Estado de Israel, podem ser militantes palestinos, enfim, de qualquer pessoa que tenha cometido um crime dessa categoria. Ele simplesmente decidiu que ele ia mudar a escala de visitação, vamos dizer assim. Esses prisioneiros têm direito à visitação familiar uma vez por mês, e o Benga queria fazer com que eles tivessem a sua visita a cada 2 meses. Obviamente, ele sabia que isso aí, né, ia criar uma revolta dentro dos presos, de segurança, né? Ele sabia disso. O Netanyahu foi o primeiro a falar que não, até porque o Shabak, né, que é o Serviço Interno de Segurança, e os outros órgãos aí de segurança também se opõem a qualquer tipo de mudança desse sentido, porque eles sabem que isso vai simplesmente inflamar toda a cadeia, e não é esse o motivo, e não é esse o objetivo deles, né? Eles querem ter calma no trabalho, eles não querem confusão no trabalho. O Netanyahu falou que não ia mudar, falou que era ele que decidia, inclusive, botou o Ben-Gvir no lugar dele, só que o Ben-Gvir falou que, enfim, falou que não ia aceitar essa decisão do Netanyahu e que ia começar a votar contra a coalizão caso ele não resolvesse essa crise aí com os presos. E aí, João, o Ben-Gvir botando o galho fora, mas depois acaba sempre botando o galho dentro de novo, né? Mas ele, em geral, consegue o que ele quer, né? Ele tem, enfim, Netanyahu parece estar com o pires na mão, porque qualquer ameaça que é feita contra ele, ele é obrigado a seguir, porque não pode correr o risco do governo cair assim do nada, né? E o Ben-Gvir, qual é o objetivo dele? É jogar para a torcida, né? É jogar para a base dele, porque a única coisa que interessa para ele é agradar a base. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que os presos vivam mal, né? Pior do que eles estão. Ele chamou que os presos passam nos presídios de segurança máxima de colônia de férias. Vai acabar essa colônia de férias dos presos aqui, né? Se referindo às visitas familiares e alguns outros direitos que os presos têm. Ele quer, enfim, talvez ele queira que os presos vivam na condição em campos de concentração na Segunda Guerra, né? Não campos de extermínio, campos de concentração, é diferente uma coisa da outra. Que tem que fazer trabalho forçado, que recebam míseras calorias todo dia, enfim, até de proibir eles de fazer o próprio pão, né, no presídio. Ele já fez isso, né? Enfim, e ele agora está sendo chamado de ministro da pita do pão árabe, né? Ministro do pão árabe, porque a única coisa que ele fez foi isso, né? E aí, enfim, a gente comentou isso aqui nesse momento, que em troca disso, o Ministério da Segurança Pública teve que comprar pães de padarias, né, para os presos, para que eles não tivessem esse lazer de preparar a pita deles, e com um gasto adicional de 4 milhões de shekel a mais por ano, né? Então, está gastando nosso dinheiro para isso. Mas, enfim, o fato é que o que ele está dizendo agora é que o Netanyahu falou para ele: você não vai fazer isso, ok? E teve um debate, uma discussão na reunião do gabinete, porque a conselheira jurídica do governo, ela disse: você não pode fazer isso, é lei, você não pode ir contra a lei. Ele falou que o teu papel aqui é aconselhar, não decidir, você não tem valor legal. O que é mentira, ela tem.
E ela falou assim, não, você pode achar que eu não tenho, mas a lei tem. E é isso que eu tô dizendo, e o meu papel aqui é dizer para você qual é a lei e você quer agir contra a lei. Se você quer fazer uma coisa diferente, você tem que criar uma lei. E aí ele falou, volta a dizer que o teu papel aqui é só aconselhar, mas eu não estou falando com você, eu estou falando com o primeiro-ministro. Você me prometeu que você não ia ceder às pressões. E aí ele disse, espera até depois das festas a gente vê essa questão. Ele falou, depois das festas tem outras festas, eu não vou ficar esperando. Você prometeu enquanto isso. E aí, assim que acabou a reunião, que eles não chegaram, o Netanyahu não garantiu para ele que ele ia fazer, porque o Netanyahu não vai fazer. Essa é a maneira do Netanyahu lidar com os casos que ele não quer ter que lidar, ele empurra com a barriga. O Ben-Gvir sabe disso e virou e falou, ok, enquanto eu não receber a minha exigência, o meu partido inteiro não está condicionado a votar junto com a coalizão. E foi. Então, vamos ver se ele vai cumprir, se ele vai fazer valer a palavra dele. Agora, dizer que não está obrigado a votar junto com a coalizão, não quer dizer que ele não vai votar junto com a coalizão, né? Quer dizer que ele não vai votar quando o tema não for interessante para ele. Agora, quando que os temas da coalizão não são interessantes para ele, né? Eu acho que ele, no fim das contas, ele não tem muito o que ameaçar nessas votações específicas, né? E o Netanyahu não tem muito medo do que ele vai fazer. O Netanyahu não quer se complicar, basicamente, com a comunidade internacional, porque piorar as condições dos presos com os Estados Unidos da crise, com a Europa da crise, enfim, com os direitos humanos. Ele não precisa de uma outra crise dessas com um assunto que não tem tipo, nenhuma relevância para ele. Tem para o Ben-Gvir. O Ben-Gvir quer vender para o público dele fascista. Olha só, eu estou tratando mal os presos palestinos, os terroristas aqui. Enfim, e aí é nisso que a gente está. Mas nada, é que nem proibir os caras de fazer pita. Né? Vai gastar mais dinheiro, vai esquentar a cabeça para porcaria nenhuma. Eu acho que toda a questão central é que cacife, o que o Ben-Gvir vai ganhar derrubando o governo? Eu acho que ele é o que menos tem a ganhar nisso tudo também. Ele perde absolutamente tudo, né? Apesar de ele ser um cara que cresceu muito em função de politicamente, eleitoralmente, né? Em função de toda essa barbaridade que ele consegue implementar, ele, enfim, não é, acho que não seja do interesse dele mudar o governo, porque se houver eleição no período próximo, ele não vai estar, possivelmente, né? O que tudo indica é que ele não vai estar no governo. Então, acho que é muita bravata também. A gente vê a mesma questão aí sobre a milícia, lembra? Que ele botou, vou fazer a minha milícia, eu quero a minha milícia, aprovou dentro do gabinete que ia fazer a milícia, até agora a gente não vê aí a milícia, obviamente a milícia não saiu do papel, o país está com coisas muito mais importantes acontecendo do que a milícia do Ben-Gvir, né? Então, eu acho que é mais do mesmo, entendeu? Ele tem que botar isso porque é justamente isso tudo que a gente sempre comenta, né, cara? O número de mortes na sociedade árabe arrebentando, né? A gente tem quase 200 pessoas esse ano que foram mortas aí. Ele não faz absolutamente nada, porque essa é a política dele, ele quer deixar os caras se matando, mas para a opinião pública pega muito mal, né? Todo mundo perguntando cadê o Ben-Gvir, atentados acontecendo também, e ele não consegue fugir disso, né? Ele não consegue resolver toda aquela questão que as pessoas falam, tá aí no seu turno, né? Isso que está acontecendo. Então ele tem que jogar para o público mesmo, jogar para o público é fazer isso. E lembrando que a gente sempre comentou, né, que quem mais ia sofrer desde que esse governo entrou, quem mais ia pagar por tudo são as minorias, né? E a minoria árabe é a primeira, porque, enfim, é o primeiro foco deles, é o que menos dá problema com a opinião pública nacional, né? Se você atacar a minoria árabe é mais fácil do que atacar a minoria LGBTQIA+, né, vamos dizer assim. Então, eles estão sofrendo absurdamente, seja nos territórios ocupados, seja dentro daqui da linha verde, e vão continuar sofrendo disso, porque é isso, né? Então, eles atacam a população árabe de qualquer forma, porque são vistos como cidadãos de segunda classe, né, daqui. Então, é mais fácil. E é isso que o Ben-Gvir faz, e é isso que preocupa ele. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar agora dos partidos ultra-ortodoxos. É esse. Começamos a semana com um membro do partido ultra-ortodoxo fazendo um discurso extremamente anti-sionista, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que os partidos ultra-ortodoxos não são sionistas, né? Apesar do Netanyahu fazer a sua e da direita como um todo, né? Falar, nós somos aí a direita sionista. Não, os partidos ultra-ortodoxos não são sionistas. Eles querem tudo que o Estado dá para eles, né? Bolsa, saúde, educação, mas eles não são sionistas. É muito interessante essa relação que eles têm. Mas, enfim, começamos a semana aí com esse deputado fazendo um discurso antisionista e emendamos, não foi antes ainda do final da semana, mas continuamos a semana com os partidos ultra-ortodoxos ganhando aí mais 700 milhões de shekel para o bolso.
Dinheiro esse que foi retirado, dentre outras pessoas, dos sobreviventes do Holocausto. É isso aí. Os poucos sobreviventes do Holocausto que ainda vivem aqui em Israel e vivem em condições muito, muito, muito precárias, ainda tiveram mais perda de dinheiro para que esse dinheiro seja repassado aos partidos ultra-ortodoxos, para que eles votem com o governo e se mantenham aliados ao governo. É aí, João, é corrupção isso ou é tipo igual o Centrão, cara? Distribui dinheiro quando a gente está precisando. Olha, a questão é a seguinte: esses 700 milhões é um fica de boa para os ortodoxos, para os partidos ultra-ortodoxos que estavam ameaçando não votar com o governo nada, não votar nada com a coalizão, melhor dizendo, enquanto não fosse aprovada a lei do alistamento. Né? E o Netanyahu, que não quer mais esse desgaste, ele deve tentar numa negociação ali, é o mais provável, e falar assim, já sabe, beleza, vamos resolver isso da maneira que a gente pode, que se traduz em dinheiro. Né? Então libera aí mais 700 milhões. Só que, como dizia minha mãe quando era pequeno, dinheiro não dá em árvore. E esse dinheiro, para ir para os ultra-ortodoxos, para financiar os institutos de ensino ultra-ortodoxos, as yeshivot, né, as academias rabínicas, os Garinim Toranim, né, que são os bairros ultra-ortodoxos construídos em bairros, especialmente em bairros árabes de cidades mistas, mas também em bairros seculares. Esse dinheiro que vai entrar lá, ele tem que sair de algum lugar. E de onde ele vai sair? Preste atenção, ele vai sair basicamente de 7 instituições. Tem mais, mas principalmente dessas 7. Okay? Da autoridade que cuida da sobrevivência e da subsistência de sobreviventes do Holocausto. Do subsídio que recebem as creches, as poucas creches públicas do país para menores de 3 anos, para a coordenação de apoio às pessoas com deficiência física, para o pagamento da dívida e dos incentivos, né, que o governo dá para as pessoas mais pobres, do Ministério da Educação, principalmente de construção de novas salas de aula, né, do Ministério da Defesa, e do Ministério da Saúde, que planejava construir mais um hospital e desenvolver alguns outros centros médicos que estavam construídos. Dessas 7 organizações, basicamente, 7 áreas, saem esses 700 milhões que vão diretamente para a população ultra-ortodoxa bancar seus institutos de ensino. Quer mais? Tem mais. O candidato a prefeito de Beitar Illit está recebendo em dinheiro vivo, segundo a matéria do Haaretz, dinheiro de profissionais do ensino público de Beitar Illit para financiar sua campanha. Não são de profissionais. Eles estão, basicamente, recolhendo nas escolas, né, nas creches, em outros institutos, dinheiro dos profissionais, aparentemente, para doar para a campanha do candidato a prefeito. Ou seja, é um baita do caixa 2. Vamos supor que Beitar Illit recebe desses 700 milhões aí, 50 milhões, ele distribui esses 50 milhões para esses institutos, e os diretores aumentam o salário dos professores ou dão bonificações com a condição de que metade desse dinheiro volte para o candidato a prefeito. Né? Assim funciona. E um baita de um caixa 2, se pergunta se é corrupção, tudo indica que sim. E ainda que não fosse corrupção no sentido do criminal da palavra, né? Porque, obviamente, quando você compra um grupo com dinheiro, isso não deixa de ser corrupção, as pessoas estão se corrompendo, né? Estão aí aceitando trocas, subsídios financeiros para determinadas áreas em troca de apoio, né? Se isso não é corrupção, não sei o que é, mas enfim. Mas se isso não é, mesmo que não fosse corrupção ilegal, você está tirando dinheiro de áreas sociais do país e da segurança também, né? É o Ministério da Educação, é o Ministério da Saúde, é o Ministério do Bem-Estar Social, enfim, é a autoridade dos sobreviventes do Holocausto, pessoas muito necessitadas para dar para um grupo que já recebe um monte de incentivos e que quer mais e mais e mais e mais e mais. Então tá explicado aí, eu já não tenho mais nada que acrescentar nessa história. Ah, sim, perdão, tem uma coisa assim para acrescentar. Esse ano, daqui a poucos meses, tem eleições para as prefeituras aqui. Então, esse dinheiro para a campanha do candidato a prefeito de Beitar Illit, né, que é uma cidade que está dentro dos territórios, inclusive, né, já está do outro lado da linha verde, do outro lado do muro. Na verdade, do outro lado da linha verde, mas desse lado do muro, né? É uma cidade nos territórios de população basicamente ultra-ortodoxa. E todas as cidades estão em campanha e o prefeito quer se reeleger, obviamente. Ô, João, se esse tipo de coisa aí que o prefeito está fazendo, se fosse no Brasil, como é que ia ser chamado? Rachadinha. O cara está fazendo a rachadinha, porra. O cara vai lá, emprega os malandros, dá aumento do salário dele, fala, ó, metade é meu. É isso. Rachadinha. Rachadinha estilo israelense. Agora,
a gente vendo aí, né, da onde saiu o dinheiro, né, dos ultra-ortodoxos, simplesmente saiu de quase todos os ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Segurança, Ministério do Desenvolvimento Social, tudo isso para garantir aí a rachadinha dos ultra-ortodoxos. Maravilha, estamos juntos. Inclusive, pessoas como você terminou, foi no final aí da sua fala, falando que já recebem muitos incentivos, recebem todos os incentivos do Estado, não servem, né, no Exército, recebem bolsas de estudo, enfim, tudo. Pouquíssimos, né, homens da população ultra-ortodoxa trabalham, né, por isso que eles recebem esses incentivos, essas bolsas, porque eles vão para as suas escolas rabínicas e recebem esse dinheiro, e votam pelo golpe do judicial dentro do Estado, ou seja, são a favor do fim da democracia liberal aqui no país. Só para fechar a conta. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos, enfim, da questão do golpe judicial aqui nesta semana. Bom, gente, começamos aí essa semana tensa, né? Porque na terça-feira aconteceu o debate no Supremo Tribunal de Justiça, no Bagaço, sobre o parágrafo da razoabilidade, né? Que foi derrubado pelo governo e que fere, né? Que ele mexe diretamente com a atuação do Ministério, do Supremo Tribunal de Justiça. A gente já tinha ouvido falar nas últimas semanas aí juízes dizendo que essa lei ela tirava um pouco tirava força, né, do Supremo Tribunal de Justiça e concentrava muito poder na mão do parlamento, do governo, né, e do parlamento, e o Supremo, e houve várias petições aí contra a aprovação quando essa lei caiu, né, essa cláusula aí caiu, e essa semana o Bagaço, o Supremo, se reuniu para discutir, para ouvir os lados, para que essa decisão seja tomada no futuro. João, a presidente do Bagaço, a presidente do Supremo, a juíza Esther Hayut, ela entra em pensão, né? Ela termina aí o seu mandato em outubro, né? Daqui a um mês, só que ela tem até janeiro, tem 3 meses depois do fim até ela entrar em aposentadoria, depois do início da sua aposentadoria, para escrever o seu parecer. Tirando o show de horrores que foi, né, essa apresentação aí, essa discussão no Bagaço, que foi transmitida ao vivo e o país inteiro ficou colado na televisão, no rádio para ouvir isso tudo, o que mais a gente pode achar e que direção deve ir o voto dos juízes no próximo período? Bom, Marquinhos, seguinte, primeiro de tudo, vamos explicar o que foi esse evento, né? Porque foi um evento histórico. Por quê? Foi a primeira vez na história que a Suprema Corte se reuniu com a composição completa, os 15 ministros. Se reuniram para discutir as mudanças da lei básica Shfitá, que é o julgamento, que basicamente está se referindo à revogação do princípio, né, da cláusula de razoabilidade, que era um princípio presente na lei israelense desde a época do Império Britânico, né, do mandato britânico aqui, que dava à Suprema Corte o direito de poder intervir em decisões do Executivo que afetassem radicalmente a razoabilidade, ou seja, que fossem não razoáveis de maneira radical. Né? A gente sempre dá esse exemplo, que foi o último julgamento baseado nessa cláusula, foi o impedimento do ministro, né, do ex-ministro, no caso agora, Aryeh Deri, do partido Shas, de assumir como ministro, no caso, do Ministério do Interior e do Ministério da Saúde, após ele ter feito um acordo com a Justiça, no qual ele teria se comprometido a se retirar da vida pública. E, não satisfeito com isso, se candidatou a deputado, foi eleito e assumiu 2 ministérios. Enfim, um acordo, obviamente, para não ser julgado e, porventura, condenado por corrupção pela segunda vez. Né? Enfim. E o governo retirou essa cláusula da lei, né, da lei básica, e foram emitidos enfim, pareceres, né, as pessoas entraram com ações da justiça para que a Suprema Corte intervisse, enfim, julgando, no caso, que principalmente o principal fator é que esse cancelamento da cláusula da razoabilidade afeta drasticamente o equilíbrio entre os poderes e dá ao Poder Executivo uma vantagem e uma autoridade muito grande sobre o Poder Judiciário e o Poder Executivo ficaria sem o sistema de freios e contrapesos necessários para uma democracia saudável. Então, os juízes se reuniram para debater, mas não foram só os juízes que falaram. Diversos membros da sociedade civil também, sociedade civil mais ou menos, né? Os políticos, né, também puderam se manifestar.
Um caso interessante que aconteceu logo enfim, ainda nos bastidores, é que a conselheira jurídica do governo, que é normalmente quem representa o governo nesse tipo de debate, ela emitiu um parecer 180 graus oposto do que o governo pensa sobre o caso, né? Do que, no caso, a coalizão pensa sobre o caso e o governo também. Ela é contrária e ela recomenda à Suprema Corte intervir e cancelar a mudança que a Knesset fez na lei básica Shvita, o julgamento, né? E aí ela não pode, né, nesse caso, seria muito incoerente que ela representasse o governo nesse julgamento. E aí o ministro da Justiça, Yariv Levin, solicitou à própria conselheira jurídica do governo que ela abrisse mão de representar o governo e que eles pudessem contratar um advogado privado, né? Particular, no caso, para representar o governo. E ela concordou, falou tudo bem, não tem problema. E o governo contratou um advogado chamado Bombar, né? Que é um advogado experiente, identificado com a causa, e foi ele quem representou o governo ali. O Bombar, por essa representação, recebeu a bagatela de 175 mil shekels, né? Que é mais ou menos 40 mil dólares, para representar o governo nesse caso. Hein? Dinheiro que sai do meu bolso, do bolso do Marquinhos, dos impostos pagos aqui por todo mundo, né? Dinheiro público. Ninguém na direita, não sei se alguém se voluntarizou a defender o governo de maneira voluntária, ou se o governo optou por não pegar nenhum advogado voluntário e por contratar um profissional caro, no caso. Mas, enfim, o fato é que esse cara foi representar o governo ali. Hein? E aí o debate que eles davam seus pareceres sobre duas questões. Porque o principal questionamento do governo sobre isso pode a Suprema Corte intervir numa lei básica? As leis básicas, para o ouvinte que está com a gente há pouco tempo, eu recomendo que volte no episódio 170, que o Marcelo Treisman, né, nosso amigo Marcelo, participou aqui de uma edição do podcast. Ele explica, né, a questão do direito constitucional no primeiro bloco daquele episódio. Então, quem quiser voltar lá, é uma boa. Só vai dar aqui um resumo muito rápido. As leis básicas, elas são leis que através da revolução judicial feita pelo juiz Aaron Barak nos anos 90, elas passaram a adquirir um caráter constitucional, okay? Ou seja, nenhuma lei pode sobrepor os princípios de nenhuma das leis básicas, que hoje, se não me engano, são 14, naquela época eram 12. Né? Então, existe a lei básica do direito livre à ocupação, ou seja, você não pode legislar nada que interfira no direito que uma pessoa possa ter a ocupação que ela deseja. Por exemplo, essa lei proíbe que os ultra-ortodoxos criem uma lei que você não pode vender carne de porco em Israel, porque uma vez que... ou criar porcos em Israel, né? Como existia essa lei antigamente, porque a pessoa tem o direito à livre ocupação. Então, uma lei dessas, ela se sobrepõe a uma lei básica, ela não pode. Então, ela tem um status constitucional no sentido que elas são leis que valem mais que as outras. Por outro lado, não existe nenhuma regra em Israel para que separe uma lei básica de uma lei não básica. Né? Então, você pode criar qualquer lei e chamar essa lei de lei básica. Né? E, até hoje, a Suprema Corte nunca interviu numa lei básica, porque, até hoje, todas as leis básicas já feitas pela Knesset foram minimamente razoáveis. Né? As leis básicas elas eram leis que falavam sobre princípios ou que eram emendas em leis básicas que se referiam a princípios. Né? Mas nada impede que amanhã alguém crie a lei básica que obrigue todo israelense a comer um pedaço de chocolate de manhã. Né? Ou que proíba, ou que diga que os árabes israelenses, os cidadãos não judeus de Israel não têm direito a voto. O Knesset pode criar uma lei dessa. E aí a Suprema Corte não vai interferir? Mas essa lei básica interfere em princípios de outras leis básicas, por exemplo, a lei da igualdade, a lei básica da igualdade, você reduz a igualdade. Pois é. Então é exatamente isso que a Suprema Corte está discutindo. Se uma lei básica interfere em outras leis básicas, então talvez eles possam ter o direito de interferir. Okay? E aí, por exemplo, a lei que declara o equilíbrio entre os poderes, né? Essa lei que cancela a cláusula de razoabilidade, ela pode, no caso, interferir no equilíbrio entre os poderes. Essa lei básica, enfim, ela também pode interferir em outras questões, né? Que não tem a ver com outras leis básicas. Então, cabe à Suprema Corte agora definir, se ela pode interferir numa lei básica, porque até hoje ela nunca interferiu e o governo acredita que não. E 2, se, no caso que ela possa, se essa lei básica, que foi modificada com o cancelamento da cláusula de razoabilidade, se ela
realmente afeta outras leis básicas e deve ser cancelada. Esse cancelamento deve ser cancelado. Então, são duas discussões. São dois debates que a Suprema Corte teve, né? E aí tem um terceiro debate que foi levantado pelo advogado do governo, de que, no caso, o argumento apresentado por parte importante dos defensores do cancelamento dessa mudança feita na lei básica ao julgamento, que ele se baseia na Declaração de Independência do Estado de Israel, escrita pela cúpula do movimento sionista, da Organização Sionista Mundial, em 1948, às vésperas do Estado ser declarado, que fala entre o Estado ser, enfim, um Estado que dá liberdades e com equilíbrio entre os poderes, ser um Estado judaico e democrático, ainda que a palavra democracia não apareça na Declaração de Independência. E aí o argumento do Bombard foi que 37 pessoas que não tinham sido eleitas, o que não é verdade, diga-se de passagem, elas foram eleitas pelos filiados ao Congresso Sionista, que era a ampla maioria dos cidadãos judeus da Palestina naquele momento e vários outros filiados fora da Palestina também. No caso, nem todo mundo que quisesse podia morar na Palestina naquele momento, o país tinha um cerco, né? No caso, tinha uma limitação para a imigração e etc. Mas, enfim, essas pessoas não foram eleitas, foram 37 pessoas, elas não podem decidir em 2023 sobre a legislação do Estado de Israel. Isso pode parecer lógico, mas, para mim, não é. Porque a Declaração de Independência ela traz valores que são muito atuais. E é difícil a gente achar na Declaração de Independência algum valor ali que não tenha uma identidade bem forte com os princípios de democracia liberal e de tolerância, e do Estado judaico democrático. A Declaração de Independência de Israel é uma declaração muito avançada para o momento que ela foi escrita e lida. Ela fala em paz com os vizinhos árabes, fala em liberdade religiosa no país, enfim. É uma declaração de direitos humanos bastante importante para o Estado. Então, enfim, é um caso que me impressiona, me surpreende, inclusive, ver de partidos da direita sionista, no caso, pelos que se dizem sionistas, questionar o documento base da criação do Estado de Israel. Né? Mas, enfim, outros fatores também participaram, né? Outras questões também secundaram a conversa, algumas pessoas discursaram ali. O discurso mais impactante foi o discurso do Simcha Rothman, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, que foi um show de horrores. Aí foi um show de horrores, com palavras ofensivas, né, aos opositores da reforma judicial. Ele chamou a Suprema Corte de elitista, e de aristocrática, disse que eles são detestáveis, né, e que todas as elites como eles, que se perpetuam no poder e que não são eleitas pelo povo, acabam governando e, ao invés de decidido só por eles mesmos. Né? Enfim, fez severos ataques, inclusive assim, uma rivalidade pessoal que ele tem com a instituição Suprema Corte de Israel, né? E ele ele mostrou exatamente a discussão que estava acontecendo ali, e ele disse com essas palavras também. Não era uma discussão jurídica, nem técnica, como a Suprema Corte está tentando levar, porque é a sua função, mas sim que é uma discussão política. E a sua função política ali é destruir a instituição chamada Suprema Corte. Né? Ele não disse isso com essas palavras, mas ele deixou isso bastante claro ali. E a Suprema Corte, ainda que eles neguem, é óbvio que a política circundeia essas decisões. Enfim, existe pressão popular, a Suprema Corte pesa, né, o que eles podem intervir aqui e ali, não só em Israel, no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. Onde tem pressão política, a Suprema Corte ela fica às vezes mais acuada, ela se sente mais encorajada, etc. A de Israel, em geral, ela é menos dependente de pressões políticas do que é do Brasil, né? Até porque aqui em Israel não tem TV Câmara, não tem TV Justiça, não tem esse tipo de coisa. Em Israel as pessoas não sabem, que nem no Brasil, o nome de todos os ministros, né, da Suprema Corte, mas eles estão ficando cada vez mais famosos e cada vez mais odiados pela direita, muitos deles, pelo menos. A ministra da Suprema Corte, todo mundo conhece, Esther Hayut, né, porque ela virou inimiga pública número 1 da extrema-direita israelense. Okay? E o Simcha Rothman deixou isso ali bastante claro. Enfim. E agora, eu acho que isso elimina qualquer possibilidade de negociação com esses setores do governo. Né? E aí, justamente quando tem logo depois tem esse debate, que durou 13 horas, anunciam que a gente tem negociações ali, a volta das negociações entre o governo
entre, na verdade, a coalizão e a oposição para um acordo abrangente sobre a reforma. Hein? E nesse acordo, o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, ele abriria a mão das mudanças que ele quer fazer na Comissão de Formação de Juízes, nomeação de juízes, no qual a coalizão teria maioria e seria uma comissão muito mais política que qualquer outra coisa, né? Por uma que ele, pelo menos, teria poder de veto, ou seja, que em vez de uma maioria simples para eleger juízes, que fosse necessária uma maioria de 7 dos 9 representantes da comissão. E aí ele, no caso, teria poder de veto, porque os membros do governo, da coalizão, no caso, eles aí são 3, né? Então, se os 3 votarem contra uma nomeação, ele teria pelo menos o poder de vetar candidatos ali. E aí seria cancelada essa mudança na cláusula de razoabilidade, ela seria adaptada, ela seria aceita somente para casos de nomeações de políticos, né? Que é o que o governo mais quer, embora o Deri tenha dito essa semana que não é do seu interesse agora voltar para a política, as manifestações elas arrefeceram as pretensões políticas dele, que ele entende isso. Okay? Mas, enfim, essas são as negociações que, a princípio, estão em curso. Eu não tenho, enfim, para mim é muito óbvio, né, isso. O Netanyahu está tentando ganhar tempo outra vez, então ele dá mostras de que pode chegar a um acordo para que a Suprema Corte demore mais e mais para tomar decisões, porque daqui a 5 dias, a gente está gravando na quinta-feira, como sempre, daqui a 5 dias, que na próxima terça-feira, a Suprema Corte ela vai se reunir no colegiado de 10 pessoas para decidir se vão ou não obrigar o ministro da Justiça a convocar a comissão nomeadora de juízes, o que ele não quer fazer, ainda que a gente tenha aqui um déficit bem grande de juízes, porque ele não quer convocar a comissão, porque ele quer mudar a comissão. Então ele está tentando ganhar tempo, porque ele não quer convocar essa comissão. Se ele convocar essa comissão, ele vai ter que nomear juízes, inclusive o sucessor ou a sucessora da Esther Hayut, okay? Que tradicionalmente é o juiz que está há mais tempo na casa, okay? Que é o Amit, né? Que participou da discussão, mas existe um outro candidato pela primeira vez na história, uma pessoa se candidatou e quer quebrar com a tradição, né? Com o costume de ser o mais velho da casa, né? O que está mais tempo na casa, que assume no lugar da presidente que se retira. E o Levin tem um interesse muito claro em quem vai ser o presidente da Suprema Corte. Então, ele não quer ser obrigado a convocar essa comissão. E ele disse, e aí a Suprema Corte, o que eles fizeram? Antes de participar dessa discussão, eles intimaram o Levin a dizer por que ele não está convocando a comissão. E a resposta do Levin foi: vocês não têm autoridade para me obrigar a responder esse questionamento, nem para me obrigar a convocar a comissão. E a gente começa a ter as crises institucionais aqui. Hein? E aí o Amir Ohana, presidente da Knesset, ou seja, o presidente de um dos poderes, né? Presidente legislativo, no caso, como se fosse presidente da Câmara no Brasil, né? Mas da Câmara e do Senado junto, né? Ele já tinha feito um discurso terrível na semana passada, a gente comentou no podcast. Ele disse que, se a Suprema Corte intervir numa lei básica, a Knesset vai criar um novo tribunal, que é o Tribunal Constitucional, e esse Tribunal Constitucional vai ser o único com direito a julgar leis básicas. Okay? Ou seja, você perde o jogo, em vez de você trocar o técnico ou de trocar o capitão do time, você quer trocar o juiz. Né? Basicamente, é isso que a direita quer fazer. Você perde o jogo, você muda as regras do jogo com ele em andamento, né? E faz uma revanche contra o adversário, basicamente. Ou com o juiz que você escolhe, né? Enfim, essa é a situação que a gente está metido agora, de uma crise institucional gigantesca. E você me diz, ele vai criar esse outro tribunal? Ele vai tentar criar? Porque é mais provável, obviamente, que a Suprema Corte vetasse esse novo tribunal, né? Mas, enfim, ele vai criar esse outro tribunal? E o que vai acontecer se o Levin ele se recusar a convocar a comissão nomeadora de juízes, se a Suprema Corte obrigá-lo a fazer, né? Enfim, ele diz que isso é a autoridade dele, que está dentro das funções dele, que a Suprema Corte não tem nada a ver com isso e não pode obrigar ele a fazer isso, que é da sua função fazer isso, é prerrogativa do ministro da Justiça. Enfim, a gente está vendo uma crise institucional muito grande, que ainda não se deu na prática, mas as ameaças estão aí. Enfim, vamos ver que merda vai dar na hora que a Suprema Corte tomar uma decisão que o governo diga não. Né? Porque a merda vai dar. A gente não sabe qual vai ser. A gente está chegando cada vez mais perto desse momento, né? A Suprema Corte vai ter que começar a tomar decisões que elas vão implicar diretamente aí nas decisões que foram tomadas pelo governo, nas leis que foram aprovadas e tudo mais. E aí vai bater de frente, vai ser quem vai ter mais força nas ruas. Essa a questão. Quem vai ter mais força nas ruas? Por enquanto, assim, o Ehud Barak, né, que é ex-primeiro-ministro, ele fez um
um tweet, eu não me lembro se foi ontem ou antes de ontem, que ele falou, não tem essa de negociação, não, acabou, chega, não dá mais, entendeu? O Benny Gantz sempre vem, né? Sempre aparece, o Gantz está discutindo, sempre aquela coisa, enfim, ele está se construindo, né? Não é à toa que ele é hoje toda pesquisa que faz eleitoral, ele é o cara que está à frente, né? Ele está sempre liderando, porque ele tem se colocado aí como o cara que pode negociar com o Netanyahu, enfim, o Netanyahu sempre procura o Gantz e tudo mais. O Lapid já abriu mão, o Lapid já falou, não tem com quem conversar, o Netanyahu é um mentiroso, a gente não confia nele, e é tudo blefe para ganhar tempo, exatamente aí como o João colocou. E o Gantz não, o Gantz se faz de bom moço, né? Vamos negociar e tudo mais, já caiu no ponto do vigário uma vez, tomou o golpe do Netanyahu, enfim, e ele sai, ele não vai, eu não acredito que ele caia de novo, até porque seria o suicídio político total fazer isso, né? Mas eu concordo muito com o Ehud Barak, com o que ele falou, entendeu? Agora as cartas estão na mesa. Eu já falei isso há muitos episódios atrás. Não dá mais para negociar, não tem mais para onde negociar. Os ataques à Suprema Corte e à democracia liberal como um todo são muito fortes e não tem como baixar a cabeça. Não dá mais para tentar algum acordo, algum tipo de acordo, vamos dizer assim, para que a gente saia desse imbróglio. Não dá, eu acho que agora tem que bater de frente mesmo, porque é a única solução que tem. Qualquer acordo que seja feito agora só vai postergar o problema. A gente, na verdade, só vai postergar o problema, porque está colocado. Eu acho que a parcela da população, apesar da gente ter uma parcela da população que votou na direita e hoje não votaria, né, por conta do golpe, a gente tem uma parcela da população que ainda votaria na direita, mesmo com golpe, e o que o gráfico demográfico, né, demográfico / eleitoral tem nos mostrado nos últimos anos, é que essa população tende a crescer, né? A população que vota na direita e que se aproxima mais com a direita, os ultra-ortodoxos hoje, que ao longo da história, eles nunca tiveram uma identificação nem com a esquerda nem com a direita, eles sempre foram com todo mundo, quem dava o dinheiro eles iam, né? Hoje há essa identificação mais com a esquerda, com a direita, né? Tem esse atrelamento, a gente tem muitos ultra-ortodoxos que a gente falou, né, do deputado ultra-ortodoxo que fez um discurso antisionista, que os partidos ultra-ortodoxos são antisionistas, mas, por outro lado, há membros, né, dentro da ultra-ortodoxia que se identificam com o sionismo e estão sendo cooptados justamente por esses partidos do sionismo religioso. A gente comentou isso quando a gente discutiu o movimento eleitoral, que o partido do Smotrich estava ganhando muito desses votos, né? Então a gente tem essa tendência desse crescimento eleitoral da direita no período, no médio prazo, e qualquer acordo que não deixem claras as regras do jogo vai levar a gente aí para uma crise num período de médio prazo, entendeu? Então, acho que assim, o enfrentamento está dado, o enfrentamento está colocado e a gente tem que ver quem vai ser mais forte agora. E não é a opinião pública que vai decidir, as pessoas que vão para as ruas, são os milhares de israelenses que vão para a manifestação toda semana, que vão acabar decidindo, que, como você falou, vão dar força ao Supremo Tribunal de Justiça e vão permitir com que o Supremo Tribunal de Justiça fale, não, nós não vamos aprovar essa lei, nós temos autoridade para derrubar uma lei básica, até porque, a gente não comentou isso agora, é uma lei básica que ela foi uma mudança na lei básica que ela foi aprovada com maioria mínima, né? Não tem uma maioria qualificada de 75% do parlamento, vamos dizer assim, ou o que seja, né, para aprovar uma mudança. Então, como a gente já comentou, né, as leis básicas ela têm um valor, né, constitucional, um peso constitucional, mas elas podem ser mudadas, elas podem ser votadas com maioria mínima. Então, assim, elas não têm um valor especial, vamos dizer assim, não tem esse valor constitucional. Então, a gente ou define logo as regras do jogo e a gente vai ter que dizer quem é quem aqui, ou senão vai postergar. E essa decisão aí vai ser feita nas ruas mesmo, e, enfim, todo mundo continuando indo para as ruas nos próximos períodos, porque a coisa vai continuar quente. É isso, blocão de um assunto só. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom, começamos esse bloco, então, com um comentário do nosso camarada Henry Gauski. Manda, Henry.
Olá, amigos do Conexão, lado esquerdo do muro, tudo bem com vocês? Há 30 anos, no dia 13 de setembro de 1993, em Washington, o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o então líder palestino, Yasser Arafat, assinaram os chamados Acordos de Oslo. O documento histórico previa que as partes trabalhariam em conjunto de forma a alcançar o status e fronteiras definitivas de dois estados, Israel e Palestina. Por uma série de questões e responsabilidades de ambas as partes, os acordos não conseguiram realizar seus objetivos iniciais. Em Israel, Oslo passou a ser uma palavra repleta de significados que vão muito além da capital da Noruega, onde palestinos, israelenses e norte-americanos trabalharam de forma secreta antes de surpreender o mundo com a notícia de que haviam chegado a um acordo. Para a extrema-direita de Israel, que hoje conta com 2 membros barulhentos na coalizão de governo, Oslo é uma ofensa, um termo proibido. Oslo significa, para eles, abrir mão do sonho de anexação da Cisjordânia, justamente o território que os acordos de Oslo estabeleciam como a maior parte do futuro Estado palestino. Para a extrema-direita local, Oslo é sinônimo do que seus representantes jamais irão aceitar. Oslo paira como ameaça permanente ao imaginário da extrema-direita. E hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se depara com alguns dilemas. Suas noites de sono não devem ser exatamente tranquilas. Quando sonha, provavelmente imagina que conseguiu chegar a um acordo com a Arábia Saudita, já que no plano doméstico, a situação em torno da reforma judicial parece longe de se estabilizar. O problema é que o sonho de Netanyahu pode se transformar em pesadelo. E o pesadelo do primeiro-ministro é que, em troca de relações com Israel, os sauditas exijam Oslo, talvez sem usar o nome de forma direta, mas apresentando demandas concretas que coloquem Israel nos trilhos do compromisso de trabalhar para a criação de um Estado palestino. E o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken declarou num podcast de que participou nos Estados Unidos que os sauditas informaram a Washington que consideram a solução de 2 estados, Israel e Palestina, como previsto nos acordos de Oslo, um elemento fundamental para a chamada normalização diplomática com Israel. Netanyahu, por sua vez, vinha dizendo que a questão palestina não seria determinante para chegar a um acordo com a Arábia Saudita. Aparentemente, o primeiro-ministro israelense pode ter se enganado. O problema para ele é que os membros de extrema-direita de sua coalizão jamais irão aceitar concessões significativas aos palestinos, muito menos aquelas que poderiam ser interpretadas como um caminho rumo à criação de um Estado palestino. E aí, Netanyahu ficaria diante de uma encruzilhada, aliás, a mesma em que ele se encontra desde que assumiu o cargo novamente. Estar amarrado aos elementos de extrema-direita significa ficar isolado na arena internacional. Continuar isolado. Assumir compromissos com os Estados Unidos e seguir adiante com a Arábia Saudita é praticamente determinar a queda da atual coalizão de governo, abrindo caminho para novas eleições e para a possibilidade de empoderamento dos partidos de oposição no Knesset, o parlamento israelense. É isso, meus amigos. Uma boa semana, um bom programa e Shana Tová a todos. Valeu, mestrão. Te esperamos na semana que vem com o seu episódio já no ano novo judaico. João, tivemos essa semana aí, enfim, essa série de questões envolvendo Oslo, sionismo e Arábia Saudita e tudo mais. Se discute muito, né? A gente está fazendo aí 30 anos, né, de todas as discussões que envolveram Oslo. Daqui a pouco chegamos aí mais 30 anos do assassinato do Rabin. E, enfim, muito foi discutido essa semana, inclusive a gente comentou aí da questão da declaração de independência, até porque também houve essa semana a transferência de armamento de Israel, quer dizer, armamento americano chegando à autoridade palestina e o governo israelense, o Netanyahu, né? Não vamos dizer o governo israelense, não, o Netanyahu, ele aprovou essa transferência, e uma transferência que deixou muito bolado aí os Smotrich e o Ben-Gvir, que deram pitis, né? Ficaram dando chilique aí a semana inteira. E, João, quando a gente fala em transferência de arma, a gente está falando aí em alguns carros blindados e 300 pistolas, João. 300 pistolas. E aí, cara? Arábia Saudita, Oslo e 300 pistolas para a autoridade palestina. O que muda isso na nossa realidade aqui?
Pois é, eu vou juntar essa informação e vou fazer uma entrada no tópico do Henry também. Porque qual é a questão? O governo israelense, o Estado de Israel, okay, tem acordos com a autoridade palestina, acordos de segurança, inclusive, de compartilhamento de informação, de inteligência. A autoridade palestina, numa notícia que saiu no Maariv, no ano, se não me engano, de 2017, eles ajudaram a evitar 60% dos atentados que Israel, né, no caso, evitou, né, que foram evitados no território israelense. Então não dá para reclamar muito da autoridade palestina para quem tem um mínimo de conhecimento sobre o que acontece aqui na parte da segurança. Okay? Então, essa oposição de setores do governo, desse repasse de armamento para a polícia, né, basicamente, para a autoridade palestina, é uma atitude com viés totalmente político, okay? Que estão jogando para a base deles e não estão nem aí para o que diz enfim, os órgãos de segurança, né? Porque as Forças Armadas, o Shabak, que é o Serviço de Segurança Geral, né? E a Aman, que é o Serviço de Inteligência, as três organizações que atuam dentro dos territórios recomendaram repassar as armas, que na verdade não são armas que Israel está passando, não. É que os Estados Unidos está passando por meio de Israel para os palestinos. Aí o Netanyahu foi para a internet, gravou um vídeo dizendo que tratava-se de fake news, que não teve arma nenhuma, que tudo que passou para lá foram alguns blindados, que foi um acordo feito pelo Benny Gantz, que não era pelo atual ministro da Defesa, pelo Gallant, para a autoridade palestina, para trocar blindados que já estavam inutilizáveis pela polícia palestina, que já era um acordo feito anteriormente, o governo não podia recusar, que não vai ter nenhum repasse de armas. É mentira, teve outras armas também que foram repassadas, mas é muito pouca coisa, como você comentou. Netanyahu não quis assumir, no caso, que tinha mais do que isso, enfim. Mas o fato é que tinha mais, e o governo ele precisa fazer. O Netanyahu, ele era um dos membros do governo que estava falando: a gente tem que fazer isso. E aí o Ben-Gvir, o Smotrich começa a gritar e dizer que não, e que não pode passar isso, e blá, blá, blá. Enfim, uma besteira do caramba. Agora, aparentemente, okay, o que está acontecendo é que parece que parte das negociações de Israel com a Arábia Saudita passam por algumas exigências, entre elas de fortalecer a autoridade palestina do ponto de vista da segurança. Hein? A autoridade palestina precisa lidar com grupos opositores, hein? Ligados ao Hamas, à Jihad Islâmica e a outras organizações, e eles precisam de armas para conter o avanço desses grupos ali dentro. Okay? E devia ser do interesse de Israel também que a autoridade palestina contivesse esses grupos. E a Arábia Saudita, na verdade, a autoridade palestina fez uma lista de exigências para a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita repassou isso para os Estados Unidos. E as exigências, além dessa questão das armas, são mais autonomia, né? Autonomia sobre alguns territórios C, que são os territórios que Israel tem total controle na Cisjordânia, de alguma parte dos territórios C, a autoridade palestina está exigindo ter mais autonomia, pelo menos uma autonomia parcial, né? O congelamento temporário da construção dos assentamentos, okay? E a abertura de um consulado saudita em Jerusalém Oriental, ou seja, na Palestina, né? Não seria uma coisa tão bizarra assim. O Brasil, por exemplo, tem consulado na autoridade palestina. O Brasil reconhece o Estado palestino e tem consulado lá. E outros países do mundo também têm. Os Estados Unidos também têm. Em geral, esses consulados ficam em Jerusalém Oriental. Né? Alguns poucos ficam em Ramallah. Mas, enfim. Então, essas seriam as exigências. São parte, né, das negociações com a Arábia Saudita. Também por isso que o Netanyahu quer avançar com isso. Aí o Ben-Gvir e os Smotrich vão lá e atrapalham tudo. Exatamente como o Henry comentou. Né? E aí o Tzachi Hanegbi, que é o ministro designado para negociações externas, né, para esse tipo de caso, ele disse: sim, eu estou negociando com a Arábia Saudita e a questão das armas é parte do acordo. Okay? E é importante para a gente fazer esse acordo com a autoridade palestina também pelo futuro das negociações com Israel. E aí, membros do governo dizem que o Tzachi Hanegbi, que é do Likud, né, não fala em nome do governo, está falando só em nome dele, enfim. É um complicando o outro ali, enfim, não dá nem para chamar de desentendimento, é uma bagunça desgraçada. Por quê? Porque ninguém aí quer, basicamente, perder a sua base, e a gente fica nessa bagunça do caramba aí, né?
Enfim, é isso. Essa é a situação que a gente está vivendo aqui nessa questão, na questão externa, na questão da segurança, né? É um governo atrapalhado, um governo que joga contra a segurança do país só para agradar uma base de extremistas, né? E a gente está vendo, enfim, essa situação, Israel sucumbindo nessa situação, né? O país pode ficar numa situação grave de segurança por conta desses extremistas. O Netanyahu que disse numa entrevista que queria ser lembrado no futuro como o cara que cuidou da segurança de Israel, no fim, o cara que está destruindo, que está esmigalhando o que sobrou pouco das instituições israelenses, inclusive das instituições de segurança do país. Antes de eu fazer aliar, eu vim em Israel 2 vezes. Uma delas foi em 2009, cerca de um ano antes de eu fazer aliar. E eu me lembro que eu comprei um livro do Benny Morris, né, aquele historiador israelense, chamado 1948, né, que é o livro que conta a história da guerra, né, de 1948. Desde antes da guerra, ele começa antes da guerra, contando toda a história, não sei o quê, e conta a guerra, né, chamada Guerra de Independência, ou Nakba, né? Enfim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que era uma informação que eu não tinha, foi que a Tchecoslováquia, na época, que era parte da União Soviética, deu a Israel, já era Israel, foi depois da criação do Estado, já era depois de 14 de maio de 48, eles deram 5.000 rifles, né? 5.000 rifles para o exército israelense, para o Palmar, na época. O exército tinha sido criado ainda eram as milícias, né? Mas foram 5.000 rifles que foram doados aí às forças judaicas na Palestina, na época já era Israel, enfim, para lutar contra os países árabes que invadiram e fizeram a guerra contra Israel. 5.000 rifles, cara. E o Benny Morris disse naquele livro que eles foram fundamentais para que Israel pudesse sobreviver na guerra e vencer a guerra, né? Então, e hoje, quando eu vejo aí o Smotrich e o Ben-Gvir dando chilique por conta de 300 pistolas, a mesma pistola que a polícia no Brasil fala que não serve para enfrentar os bandidos, são as pistolas que foram doadas agora, foram repassadas pelos Estados Unidos para a autoridade palestina, e os ministros fascistas estão dando esse chilique aí. É uma coisa impressionante, realmente. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burdi e o esporte. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está finalizando as compras para a ceia do Ano Novo Judaico. O João que vai fazer o famoso frango com molho de laranja. Seleção israelense de futebol masculino, eliminatórias para Euro do ano que vem. Teve 2 jogos muito importantes aí na sequência. Empatou 1-1 fora de casa com a Romênia e depois ganhou em casa nos descontos na finaleira do jogo contra a Bielorrússia 1-0. Classificam 2 do grupo, Israel o terceiro, 1 pontinho atrás da Romênia, e também na briga da liderança ali que está a Suíça. E o próximo jogo em outubro, 2 jogos na sequência. O primeiro, Israel recebe em casa a líder Suíça. Então precisa ganhar da Suíça para dar uma encostada na Suíça e deixar a Romênia para trás. É isso aí, essa é a briga. O resto vai tirar ponto de um, ponto de outro, mas não vai classificar. 3 times, 3 seleções brigam por 2 vagas. Suíça, Romênia e Israel. Vamos torcer e muito para que Israel, que foi bem na Copa do Mundo Sub-20, que conseguiu vaga na Olimpíada do ano que vem, consiga também jogar a Euro. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelson, obrigadão, e te esperamos na semana que vem. João, ficamos por aqui então nesse nosso podcast festivo, já que amanhã é véspera do Ano Novo Judaico e comemoramos o Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Hag Sameach, João, boas festas e Shana Tová Umetukah, um ano novo, bom e doce para você e para todos os nossos ouvintes. Shana Tová, Marquinhos, Shana Tová, ouvintes e ouvintes, e esperamos vocês com a gente no ano que vem. Um abraço, até a próxima. Semana que vem estamos aí no nosso episódio, já depois do Ano Novo Judaico, nos chamados Yamim Noraim, né, que são os dias terríveis, que são os 10 dias entre o Ano Novo Judaico e o dia do perdão, né, que é quando os portões dos céus se fecham e quem for inscrito no livro da vida, muito bem, e quem não for inscrito no livro da vida, boa sorte. Valeu, nos falamos na semana que vem. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.